Fala galera do Mais Aviação, vamos para mais um vídeo aqui no Mais Aviation. Seguinte galera, vocês pediram para fazer um vídeo de radar, então vamos fazer uns vídeos de radar sem enrolação. Galera, radar nada mais é do que o seguinte. Eu tenho um aparelho eletrônico que emite uma frequência, a frequência vai até algum lugar, bate naquilo lá, que normalmente é uma nuvem de metal, um avião, alguma coisa, e retorna para o radar, tá? Peguei aqui, pô, você vai começar com Black Widow, Klaus, mas eu não estou voando de Black Widow, estou voando de Sukhoi, de F-18 e tal. Calma, rapaz. Black Widow, galera, um dos primeiros aviões, tá? Não vou, tá? É um dos primeiros aviões a ter radar. Nessa época aqui, ele inclusive chama Black Widow e é pintado de preto porque ele fazia voos noturnos, tá? Caçando bombardeiros do eixo. Com bombardeiros da Alemanha, que também tinham um radar. Se vocês lembram bem, tem tipo, por exemplo, o BF-110, que é cheio de antena na frente e tal, ali é outros tipos de radares, etc. Mas só para vocês saberem, tá? Então, só para vocês terem ideia, nessa época aqui, o que máximo que você tinha de radar era exatamente a frequência que vai e volta, tá? É tudo que você tem, é ir e voltar, tá? Não tem muito o que fazer, tá? Então, por exemplo, a gente tem um alvo lá na frente, tá vendo? A única coisa que ele tá emitindo, ó lá, ele já tá marcando pra mim, tá vendo? Ó? Ele já tá marcando lá em cima esse... Eu não vou conseguir passar o mouse em cima porque tá filmando, né? Depois eu vejo se eu consigo passar o mouse. Mas lá, por exemplo, lá em cima na direita, ó, tem uma marcação que é um risquinho e com dois palitinhos do lado, assim, tá vendo? Ó? Aquilo lá é um avião, tá? E esses radares, claramente, se você mirar no chão, tem muita interferência de chão. Tudo que você mira no chão, fica tudo verde, tá vendo? Que virou um caos total e agora tá só o aviãozinho lá em cima, ó. Tá vendo que tá aparecendo dois lá, ó? Mas tá vendo que a parte de baixo do radar tá toda verde? Por quê? Porque tem muita interferência de chão. O sinal tá batendo no chão e voltando, tá? Então, esses radares aqui era simplesmente para saber, tipo assim, ó, na minha frente vai ter alguma coisa, na minha direita ali vai ter outra coisa, entendeu? Tá pegando aqui, ó, vamos ver se pega aqui no... Você pega o navio, por exemplo, ó. Tá vendo? Ó lá, ó. Tá vendo? Então, tipo, nessa época era só pra isso. Tá? Não tem muito o que fazer, era literalmente só pra isso. Ó, ele tá ficando, ele fica verdinho, ó. Você vê que agora nem tá pegando o MiG-15, ó. Mas ele tá vendo que ele fica uma mancha verde às vezes, ó, tá vendo? Que é o sinal que tá voltando, tá? Então essa era a única indicação pra quem lia radar nessa época que tinha alguma coisa na sua frente. Era tipo assim, ó, tem um sinal aqui, ó, tá vendo que tá, ó, fica verde e aí some, ó. Ele vai escanear de novo, o sinal vai bater, voltar, ó lá, ele pintou de verde também. Então, tipo, você tinha que seguir isso daí. Tá? Enquanto mais perto a gente chegar do MiG-15, mais esse sinal vai ficar forte. Beleza? Radar mais novo, F-3D. Tá? Um avião da Marinha dos Estados Unidos, também com radar no mesmo sistema. Só que aí a gente já tem algumas funções agora, entendeu? A gente já tem algumas funções interessantes, que nesse radar aqui já existia na época. Que é, por exemplo, a gente está aqui com um grau de mais ou menos 30 graus para cada lado, tá? Tipo, você tem 15 graus, né? Aberto para cada lado, você tem 30 graus ali. Mas, nesse caso aqui, ó, a gente pode aumentar de 60 graus, tá? Pra 170 graus, tá? O que é um absurdo. Eu falei 30 graus não, né? 60 graus. 60 graus pra 170 graus, tá vendo? Então você pode ver que, inclusive, na tela, ó, tem um negocinho verde que fica passando. Tá vendo que tá passando em cima da tail ali, ó, da cauda? Tá vendo que vai passando um risquinho? E aqui na direita, ó, tem um risquinho travado, ó lá, bem na fuselagem ali, ó. Tá vendo que ele tá, ó, ele desce... Ó, ele vai descer até aqui embaixo, vai bater lá embaixo e vai subir. Ó lá, e vai subir. Então, ele tá escaneando assim e assim, tá ligado? Só que assim ele vai degrauzinho e aí ele vai, tipo, ele vasculha, vai subindo, vasculha, vai descendo, entendeu? Então, esse daqui já é alguma coisa, tipo, mais moderna. Então, por exemplo, você vê que eu dou o botão de scan, ele tá escaneando lá o espaço, tá vendo? E aí, você vê que quando ele dá esse scan, e aí ele foca só nesse pedacinho, ó, você vê que tá super verde. Tá vendo que tá verde, bem verde, verde, verde? Significa que nesta direção tem alguma coisa. Então o sinal está indo, batendo em alguma coisa. Ó, agora tá ficando... Olha o quanto tá chamativo agora, tá vendo? Eu vou tirar o scan, vamos ver se ele vai pegar alguma coisa, tá vendo? Ó, não pegou, porque tem que ir e voltar, ir e voltar. Se você coloca pra ele ir e voltar rapidinho, ó, tá vendo? Ele foca mais, porque aí o sinal tá focando no mesmo caminho, beleza? Então é isso daí, ó lá, de novo, estourou os sinais, tá vendo? Ó, apareceu o avião lá no radar, ó, tá lá em cima, ó, tá vendo? Tá a 20 km. Outra coisa que esses radares tinham também, ó, dá pra colocar 45 km, 110 km, 220 km e 370 km. Se eu colocar 20 km, por exemplo, ele tá 17, eu coloquei a 20, ó, então a marcação tá lá, ó.
Ó lá, apareceu, ó. É o coisinho com os dois chifrinhos do lado, tá vendo? É um quadradinho no meio e os dois chifrinhos do lado. Então, tipo, ali tem um avião. Você vê que olha o tempo que isso demora pra chegar lá e voltar. Por quê? Os radares eram bem antigos mesmo, beleza? Então, bora pro próximo. Bom, galera, aí a gente já vai pro F4, que aí sim já tem um radar mais moderno. Então a gente tem aqui, ó, 20 graus de busca, tá vendo? 60 graus de busca e 120 graus de busca. Então, tipo, nessa época, você já não precisava enxergar tão pros lados, já enxergava mais focado pra frente. Então, se por exemplo, eu colocar 5 aqui, ó, e pedir pra ele buscar, você vê que, tá vendo que a manchinha às vezes dá um sinal e some, ó lá, dá um sinal e some, dá um sinal e some. Significa que tem alguém aqui na proa, tá 20 km, a gente tá puxando a 46, tá vendo? Então, tipo, ó lá, apareceu já, ó. Apareceu lá o quadradinho com os dois chifrinhos, tá vendo? Então, tipo, já está aqui, mas vamos aumentar aqui, ó, vamos aumentar pra 120 graus e a leitura do radar fica mais lerda. Por isso que quando você sabe que tem alguém ali, você acaba focando o radar, ó. Então, ó lá, focando o radar, beleza. Aí tem o seguinte... Tem esse botão de trava aqui que eu uso no mouse, no rolamento do mouse que eu uso, tá? Que é esse search, ó. Você abre o search, ele vai abrir esse quadradinho, ele vai escanear rapidinho ali e vai buscar o alvo. Aí tá vendo que tem uma bolinha e um risquinho, tá? Significa que a bolinha, o risquinho é pra onde ele tá indo. Então ele tá se afastando de mim, tá vendo que ele tá virado um pouquinho pra cima, tá? Ele tá um pouquinho pra cima e pra direita. Significa que ele está se afastando de mim pra lá, nesse sentido, tá? Se o risquinho tá pra baixo, ele tá vindo pra você. Se o risquinho tá pra cima, ele tá indo embora. Tanto que, por exemplo, quando você tá no combate, ó, agora eu tô no 6 dele, tá vendo, ó? O risquinho tá quase 90 graus. Eu vou até fazer de propósito aqui mais pra esquerda, ó. Ó lá, agora eu tô 100% 90 graus com ele, tá vendo? Agora ele tá começando a curvar à esquerda, ó. Eu sei que ele tá curvando à esquerda. Eu vou ficar aqui nessa posição, ó. Ó lá, o avião tá curvando à esquerda. Sem enxergar o avião, só pelo risquinho, pela bolinha, pela bolinha, eu consigo entender que ele tá fazendo curva à esquerda agora, ó lá. Tá vendo? Então, isso é importante, você saber. Por quê? Porque na hora que você soltar um Fox 2, Fox 3, não sei o que lá, principalmente Fox 3, que eu ensinei pra vocês no outro vídeo, que se vira de costas e vai embora, você vai ver que esse palitinho vai estar pra baixo assim, e de repente ele vai tipo, e vai virar pra cima. Entendeu? Porque é o cara fugindo do míssil, tá? Ó lá, eu fui pro 6 dele, tá a bolinha com o risquinho pra cima, tá vendo? Ó lá, eu tô 100% no 6 dele. Então essa é uma indicação, tá? E ninguém nunca fala disso daí, a maioria da galera não fala disso daí, mas é extremamente importante. Automaticamente, quando eu passar dele, meu radar vai perder o sinal, tá? Porque não lê pra trás. Beleza? E aí, o que a gente faz? Ah, a gente não sabe onde tá ninguém, a gente aumenta o search pra 120 graus e coloca até 370. O problema de colocar 370 neste modo de leitura, né, em scan, é que você não sabe, porque ele fica tão pequenininho na parte de baixo do bagulho, que você não enxerga o quanto você tá do alvo, tá? Por isso que muita gente vem aqui no Air Battle e coloca o modo quadrado. Tá? Modo retangular aqui, ó. Tá? Por quê? Porque aí no modo retangular você consegue enxergar. Você vê que embaixo é 0 km e em cima é 370 km. Então, por exemplo, o alvo tá aqui, ó, a 2 km. Ele vai aparecer lá embaixo, tá vendo? Ó? Significa que ele tá, tipo, muito perto da gente, tá ligado? Isso porque a gente tá vendo, tá? Porque o radar, na verdade, galera, foi feito para enxergar, ó lá, 6 km, ó. Ele tá bem na basezinha, ó lá, ó. O risquinho e dois pauzinhos, tá vendo? Só que no quadrado tem, tipo, por exemplo, se eu colocar o foco, ó, ele foca a bolinha e aí ele tá super perto, tá vendo? Que ele tá bem lá embaixo a bolinha. Tá? Só que aí tem um indicativo lá, mas o indicativo daqui é diferente. Tá? Eu não gosto de usar o quadrado, por quê? Porque eu uso o radar só pra encontrar o cara. No modo realista. Se for no modo simulation, aí você precisa enxergar o que tá aqui, ó. Tá? Que também tem nas duas versões, tá, gente? Se você vier aqui no Air Battle e tirar o modo retangular, ele vai, aqui ó, na cabine, ele vai continuar o modo retangular, tá vendo? Então você precisa entender, ó, ele tá super perto da gente e indo em direção à nossa frente. Tá vendo que tá a bolinha e o risquinho pra cima? Tá? Então, ó, a gente tá andando nas costas dele aqui, ó. Ó lá, ele tá um pouco à direita da gente e ele tá indo, a gente tá nas costas dele, tá? E ele tá bem perto, porque o último quadrado aqui, a última faixa aqui, ó, é tipo menos de 10 km. A gente vai, ó, ele vai passar pro outro lado, ó lá, ele tá mudando de posição, ainda fazendo curva 6. Olha lá, ao contrário e vai ser do nosso scope. Saiu dos 120 graus, volta pro modo scan que eu tinha deixado. E aí a gente aumenta para 120, olha lá, a leitura completa. Ali tem um alvo, ó, 2 km. Apareceu, olha lá, risquinho com 2 palitinhos. Tá vendo? Então no quadrado é mais fácil de enxergar a distância, tá? Mas como a gente joga realista, eu deixo desse jeito aqui porque eu uso no tipo 19 km, porque você já tá enxergando a pessoa. Entendeu? E aí eu consigo distanciar
eu consigo pegar a distância dele tranquilo. Olha lá, ele tá no último arco aqui embaixo. Tá vendo que tem tipo um arquinho pequenininho? Significa que ele tá muito perto. E automaticamente no realista aparece o nome do cara. Então eu não preciso focar tanto assim no radar. No Simulation isso já é mais importante. Beleza? Bom, galera, aí agora a gente tá com o F-18. Aí sim, um radar super moderno. Mas eu ainda vou mostrar mais um radar moderno pra vocês, tá? Que aí o negócio é o seguinte, agora a gente tem um radar super moderno, super scan, com um monte de função diferente, tá? A gente tem um arco de 45 graus, 20 graus para perseguição, ou 140, e uma distância de até 148 km de distância. Mas eu falei para vocês, no modo realista, 19 km, 37, o 74 se você precisar soltar um unhun, tá? Que dali 40 km dá para você soltar tranquilo, tá? Mas eu normalmente deixo aqui nos 19 porque aparece, olha lá, ele tá no segundo quadrado, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo marcar ele aqui, ó. Olha lá, marquei ele, ó. Tá 4 km e fazendo curva à esquerda, tá vendo? Lembra da bolinha com o risquinho, ele tá fazendo curva pra esquerda. Então vou deixar ele passar, vou me afastar dele, tá? Olha lá, ele vai buscar, perdeu o sinal, passou pra trás e a gente não tem mais informação dele de radar. Aí ele muda pro PD, tá? Que inclusive eu deixei ligado aqui. Opa, coloquei o botão de desligar agora. Tá? Então quando você precisa soltar um Fox 3, você precisa travar ele... Tá? Aí o sinal vai, você vai travar ele. Eu não tô com o Fox 3 aqui. Não, tô com o Fox 3, tô com um Sparrow aqui embaixo, ó. Tô com o Fox 1, né? Então o que acontece, olha, ele tá 31 km. Bom, galera, o botão que eu uso, tá? Que eu uso aqui é esse Lock Radar IRS on Target, tá? Eu coloco no clique do rolamento, tá? Eu faço isso aqui, eu coloco no clique do rolamento. Beleza? Então, quando a gente chegar a 5 km, ele é uma trava, tá? O outro botão que eu faço, galera, é o Radar IRS Beyond with Visual Range Combat, tá? Que aí é o IRS quando você tá menos de 10 km, tá? Como a gente tá com o Sparrow aqui agora, eu vou usar essa aqui pra vocês darem uma olhada. Bom, galera, chegamos a menos de 10 km, aí sim eu uso o 5, ó. Ele travou, tá? Aí aparece Jet, é um caça X. Aí eu ligo a trava dele. Quando ele dá os dois arcos em volta, significa que ele tá com a trava perfeita. E aí eu disparo, tá? Olha lá, travou 2 risquinhos, eu disparo. Tá? O Sparrow, como é míssil de radar, pega em qualquer posicionamento, tá? Quando ele tá travado, isso, por exemplo, quando você soltar ele, você vai dar o 5 aqui, ó. Ele vai travar lá, você trava. Ó, tá vendo que tá com um círculo? Ele tava com um círculo só no começo? O cara já tá recebendo o lock lá, lock, tá gritando lá. E aí, pum, soltei, aí ele agora tá o launch, tá? Que é aquele que fica aparecendo no RWR desesperadamente. Que eu fico tirando sarro e vocês ficam apertando o botão na live pra mim, ó. Tá? Acertou. O que vai ter de diferença, galera, por exemplo, é no F-14, que você vai soltar um Phoenix a longuíssimas distâncias, tá? E aí, por exemplo, eu deixo no Alt 3 pra mim, que eu uso de trava, né? E você vê que eu abro aqui, ó, o search da trava. E aí eu solto um Phoenix e aí eu dou Alt 3 pra trocar o lock, tá? Pra trocar pra outro alvo. O pessoal gosta de fazer isso no radar quadrado. Tem muita gente que usa o radar quadrado. Porque você consegue mover a antena no radar quadrado e você consegue ir atrás do alvo, tá? Eu troco aqui no Alt 3 mesmo, porque como é realista, não é um negócio, tipo, super, assim, absurdo, a não ser no Simulation. No Simulation já é um pouco mais sério, entendeu? Mas, olha lá, ele tá travado, ó, 12 km e tem a distância que ele tá indo, tá vendo? Tem o sentido que ele tá andando, ó. Você vê que perdeu mirado no chão? Mas é que o F-18 já tem todos os filtros possíveis já, desde o F-4 lá já tem os filtros de chão, tá? Então tá pegando lá, tá vendo? Só que eu só tenho o AIM-9, o outro míssil ainda não locou. E acho que nessa distância aqui não vai pegar um míssil de calor, tá? Mas é isso, galera, esse é o mais básico de todos, assim, vou deixar isso como parte 1, assim, e depois eu mostro pra vocês qualquer coisa, se vocês quiserem, o Fênix do Tomcat, tá? Que aí eu subo e aí eu solto um Fênix e travo outro. Mas o básico pra você soltar míssil, tá? O Sparrow e o Unhun, ou o Mika, o Derby, etc. Esses aqui são os botões básicos, tá? Que eu coloco no rolamento, o 3 na trava e o 4 no lançamento. É o que eu uso, tá, galera? Vocês têm que ver aí se vocês têm um mouse com 200 botões, etc. O que ajuda. Então essa é a primeira parte, tá? Depois, se vocês quiserem, eu faço uma outra parte mostrando mísseis mais complexos, ou tipo, por exemplo, o do Fênix, que você solta vários ao mesmo tempo, tá? Mas não tem segredo. Você vai soltar, você vai travar com um 3 aqui. E aí eu uso ele pra aqui, eu venho aqui no... Deixa eu ver qual botão que eu coloquei aqui no Alt 3, ó. Que é o Select Radar Target to Lock, tá? Tá certo isso aqui?
Alt 3. Que aí você seleciona o alvo, tá? Você dá o select, você muda o alvo. Então você soltou um Phoenix num, aí você dá o Alt 3, aperta o 3, no meu caso, né? Solto, travou, deu os 2 arquinhos, dispara um Fênix. Eu dou Alt 3, mudo para outro alvo e solto de novo, tá? Mas o mais importante é o botão do rolamento, galera, porque esse é o botão que você vai usar sempre. É o botão que você vai travar no cara e aí dispara. Trava, loca, solta. Trava, loca, solta, entendeu? É isso que você tem que fazer. Travar é quando fica o quadradinho em volta, tá, galera? O lock é quando dá os 2 anéis vermelhos. Se tiver um anel vermelho, você até pode soltar, mas o ideal é com 2, porque aí o míssil tá focado 100% nele, sabe a localização dele. Tem mísseis, por exemplo, que calcula a distância, tipo, não, ele tava aqui indo pra cá. Aí ele vai lá e recalcula a posição. E aí ele tá aqui e vai pra cá. E recalcula até encontrar o alvo, entendeu? Tem várias tecnologias nisso daí. Mas o básico do míssil, de radar, é isso, galera. Tá? Você tem informação aqui de distância, a informação de velocidade e distância, você controla a antena dele, abertura e fechamento para você, se tem, por exemplo, tem um cara só no final da missão, não vale a pena você ficar, se você precisar procurar o cara, expande o radar o máximo possível. O cara tá bem na minha frente, já apareceu, mas eu não consigo, ainda não tenho a identificação dele, mas tem a bolinha preta, tipo lá o pontinho no coisa, você já, já diminuiu o ângulo de radar para focar só ali, pro radar já achar e deixar ele focado ali. Se você tem a informação da bolinha do risquinho, você já sabe pra onde ele tá e qual a distância dele, e aí é correr atrás dele com o míssil, entendeu? Então, tipo assim, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, tem as lives lá que eu posso ajudar vocês ao vivo, senão eu faço uma parte 2 desse daqui, sendo mais específico ainda. Aqui é bem, tipo assim, resumão, rápido, sem enrolação, beleza? Então, se vocês precisarem de mais vídeo, manda nos comentários aí, se tiverem mais alguma dúvida ou algum avião específico, fechou? É isso, galera. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, fazer o famoso Triple Charlie. E, o mais importante, seja mais aviação, seja mais aviador. Fui!